Aqui o papo é show de bola. Maravilha. 6 horas 36 minutos. A gente já começa já com clima de verão mesmo, vem verão, como diz o Cristiano, para falar, claro, Juventude, empatezinho em casa, mais algumas outras coisinhas que aconteceram em meio a tudo isso. A gente vai falar também hoje de arbitragem, não dá para deixar de falar de arbitragem. Vamos falar, claro, do Grêmio. Tem um jogo importantíssimo amanhã, uma decisão em casa contra o Tucumã, que esperam 49 mil torcedores na arena, que para muitos o Tucumã já está morto, acredito que não vai sair muito dessa ideia. Vamos falar do Inter também, claro, porque a arbitragem passa, a decisão tomada pela CBF passa por esse jogo do Inter, é um dos também. É um dos, né? Um dos, esse é o pequeno detalhe, né? Foram três, né? Três falhas, exatamente. E, para quem não sabe, se vocês acham que é só clube que cai para a Série B, estão enganados. Árbitros também caem para a Série B. Assim como aconteceu com esses três que nós vamos falar aí, claro, e mais quem estava presente no jogo. O que não muda nada, né? Porque daí eles só vão fazer cagada em outro lugar. Vão fazer... não pode falar cagada, que tem que falar com, tipo, Caio Ribeiro, assim, sabe? Tem que achar outra palavra. Defecar. Isso, exatamente. Vai ser assim em outro lugar. Mas já para começar bem, então, vamos falar do Juventude. Vamos começar com o Juventude, que de praxe é o que a gente começa. Enquanto não temos novidade do Caxias, vamos falar do Juventude. E mais um empate em casa. O Juventude deixa o Z4 momentaneamente, mas ainda está na degola. Busca o crescimento com a chegada do Vink. Carol, seguinte, teve uma pequena expulsão aí, aquele pequeno dedo na cara que causa uma expulsão meio assim, sabe, meia forçada. Bem merecida. E o Juventude teve também um gol impedido do Mikael. Que não era impedido. Do Mikael. E aí eu deixo pra você a tua visão. Aí é o que eu digo deles irem defecar em outro lugar. Eles vão defecar na Série B. Exatamente. Que já acontece. Que já tá o bastante, né? Inclusive. E aí, Carol, mais um empate em casa. Mas eu acho que o empate não foi bom. Claro que não. Até se a gente considerar o gol impedido por erro da arbitragem. Porque se contar todos os erros da arbitragem contra o Juventude na Série B, fora a campanha ruim e tudo dando errado, a arbitragem não colaborando também é bem complicado. Mas um ponto, pelo menos, tirou o Juventude da zona de rebaixamento. Tudo bem que se fosse 3, se meteria naquele bolo que tá o Brasil, o São Bento, o Oeste, todos esses times. Mas, pelo menos, esse um ponto fez com que o Juventude ficasse na 16ª colocação. Eu acho que jogou melhor. Jogou bem melhor. Nos últimos 2 jogos, a defesa vem mais consistente. Não sei o que é. Surgem boatos de que o Vink teve uma conversa mais tete a tete com os jogadores no vestiário, que só vai jogar quem quiser, por isso que o Matheus foi pro banco, então, porque ego não vai se criar agora, até porque a fase ruim. Por isso ruim. que o Fred também tá indo Exato, pro banco. porque o Fred e o Matheus não são muito adeptos do estilo de jogo do Vink, então, pra evitar a fadiga, eles foram pro banco. Melhor, eu acho, até porque se é pra ter estrelinha, né, tá na hora de botar o pezinho no chão e ver que a situação não é tão boa assim pra se criar esse tipo de situação. Outra coisa que na próxima rodada agora o Ju pega o Coritiba, fora de casa, na sexta-feira, que o Coritiba vem de 2 jogos sem perder. Tem um empate e uma vitória. Ganhou do Avaí agora no jogo, na rodada passada. Mas não é um time, como a própria torcida do Coritiba diz, é o pior Coritiba dos últimos tempos. O Coritiba é muito fraco. Então, muito fraco. Se o Vink continuar encaixando as peças, eu acredito que agora seja só uma crescente, que só vai melhorar. Acho que o ataque tem que aprender a chutar com precisão, porque um dos problemas do Juventude é esse. Não conseguem acertar o último passe. Mas o resto, se continuar assim, acho que dá pra se salvar, sim. Até porque agora faltam 13 pontos só pro Juventude garantir os 45, que é a zona ali de segurança. Então é só se esforçar um pouquinho, que acho que é possível. E aquela frase que você colocou, eu prestei bem atenção quando você colocou bem no meio ali. Esses jogadores estão indo para o banco porque não estão adeptos ao estilo de jogo do treinador. Vocês já pararam para pensar nisso? O jogador não está adepto ao estilo de jogo do treinador. É uma várzea? Exato. Aonde é que isso vai chegar, Cristiano? É os postes mijando nos cachorros, né?
É bizarro. Inversão. Não se adaptaram ao estilo de jogo do Julinho, Não se adaptam ao estilo de jogo do Vink. Não se adaptam ao estilo de jogo do Antônio Carlos, do Gilmar, de Aí, ninguém. Então, aí tu faz assim, ó, demite todo o departamento de futebol e bota os dois. contratar. No lugar do Biglia e no lugar do Flávio Campos. Isso. Bota Daí eles os vão dois ter lá. os times, Já que eles sabem tanto querem. de futebol, né? É perfeito, porque você é um funcionário do clube. Você tá ali pra jogar futebol. Aí quando a torcida pega no pé, que a torcida chega em cima e diz assim, poxa, esses caras, eles não estão fazendo nem a metade do que é pra fazer, né? Aí não, pelo amor de Deus, a torcida tem que ter paciência. A torcida tem que ter uma... E outra, pelo não amor de estão Deus, ganhando cara. mal também, né? Pelo Oh. amor de Deus. Por favor, com todo respeito, ganhando mal tô eu. E até porque o Matheus e o Fred são os maiores salários do Juventude junto com o Pará, né? Então vamos botar a mãozinha na consciência. Pará também, que é outro que tá no banco toda hora. Pior é que no próximo jogo vai ter que jogar, né? Já O que o Newton Newton tá foi expulso. suspenso. Quem tá suspenso é o Newton, o Wagner. E tem mais um que tá suspenso, que eu não me lembro agora. Mas volta o Elias e volta o Bonfim também, né? Mas o Elias voltar é pior, né? Pois é. Na zaga é que tá a dúvida, né? Porque não joga Fred, isso já é certo. Vai ser o Bonfim e o Mikael. Bonfim e Mikael ou Bonfim e o Wagner? Mas tu disse que o Wagner tá suspenso. Verdade. Então, Boa colocação. Excelente colocação. Bonfim até porque é o artilheiro do Juventude na Série B, então, né? Podia achar mais um golzinho ali pra ficar isolado. O Caio Rangel também tá suspenso. É o Ah, Wagner, o Caio Rangel eu gosto do Caio Rangel. e o Newton. Mas, Expulsão muito boba do Newton. sim, muito Desnecessário. infantil, né? Foi de Desnecessário, zona. caiu direitinho. O cara armou pra ele, caiu direitinho. Famoso dedo na cara, E né? eu achei que ele ia expulsar só o Newton. Mas daí ele fez aquela famosa expulsão de regulamento, que expulsa um de cada lado e fica cada um com 10 e ninguém chora. É, pra dar uma segurada na barca, né? Pra não deixar afundar de vez. Vamos então vamos botar na balança e vamos expulsar os dois, né? É. Pra não ficar feio pra ele, né? Mas eu Agora, achei... o próprio Vink, vocês não veem assim, que tem um acompanhamento maior em cima do que o Vink tá fazendo com o time? Da visão dele em campo, do que o Vink tem pra essa Juventude? É que o Vink é técnico, né? Eu acho que não dá pra gente comparar o Vink com o Julinho, por exemplo, porque o Vink é técnico de verdade. Ele tá fazendo... Agora que ele conseguiu, a gente conversou isso no primeiro jogo que o Vink veio. Quanto tempo o Vink vai precisar? Agora ele tá encaixando a equipe. Tudo bem que contra o Atlético Goianiense podia ter sido empate porque o gol do Juventude foi de pênalti. Mas na rodada passada o Juventude já melhorou mais do que quando tinha jogado com o Atlético Goianiense. Então tá numa crescente. Próximo jogo contra o Curitiba. Tudo bem que é fora de casa. Mas o Curitiba também não é um time, sim, que tá bem. Tem que aproveitar. É o Curitiba do Argel, né? Curitiba do Argel. Pra completar esse time maravilhoso do Curitiba, ainda contrataram o Argel pra comandar o... Parece que Pra a não direção, subir, né? parece que Pra a passar o manter a trator Série lá, B né? só. a direção do Curitiba está com a corda no pescoço também, né? Tem nomes aí no mercado que podem ser muito mais atrativos do que o Argel e foram buscar o Argel, né? O cara que ao invés de apagar incêndio coloca mais fogo na situação ali. O que é uma pena, né? Porque a gente vê o Curitiba se afundando cada vez mais. Cada vez mais. E a gente vê o Atlético Paranaense num nível completamente acima do rival. O Curitiba não brigando nem pelas primeiras colocações. Muito Curitiba tem estranho. 40 pontos, Muito tu pensa? estranho, muito estranho, muito estranho. É porque é uma gangorra muito grande, né? De pegar Atlético e Curitiba, por exemplo. Isso que está acontecendo hoje com o Curitiba é muito disparelho, né? O time disputando Série B tá lá embaixo, brigando a todo momento, tem um elenco muito ruim. Aí fica complicado, né? Aí E fica outra, muito fez complicado. grandes contratações, né? Recentemente, contratou o Kleber Gladiador, Que só contratou o afundou o Anderson. time também, né? Só fundou o time e tirou todo o dinheiro do time, né? Pelo É, o amor de Deus. Curitiba Salário. se salva, entre aspas, porque o goleiro é muito bom. Até a torcida chama e idolatra ele, porque ele é muito bom. Ele salva o Curitiba de umas enrascadas, assim, dignas de tirar o chapéu. E que não é de hoje, inclusive, também. né? Sim, não é de hoje. E que não é de hoje, Desde a inclusive. Série A ainda. E outra coisa, o seu Argel Fux também não ganha pouco, né? O seu Argel Fux também não ganha pouco, porque Ainda bem que não veio pro provavelmente Juventude. ele é do tipo do cara que ele impõe o que ele quer. Vai pensar que o Argel é aquele cara, não, tô precisando trabalhar, então me pague quanto quiserem. Não, o Argel impõe aquilo que ele quer. Todo mundo que conhece o Argel sabe o estilo que o Argel é. Mas eu acho que ele tá meio que se adaptando ao mercado, né? Até porque... Tá com o pezinho no chão. Até porque no Brasil, o cenário atual... Até porque um tempo atrás ele estava figurando aí na Série A do Campeonato Brasileiro, aí por Liga Internacional, pelo Vitória. E agora o mercado dele já está mudando, né? O mercado dele já é outro, já é Série B, times de meio de tabela de Série B. E ele está meio que se adequando a Sabe isso. que é bom? Sabe que é bom isso para esse tipo de técnico? Porque tá surgindo uma safra nova aí. E o Argel, querendo ou não é dessa safra nova mais. O Argel já tem uma rodagem nova. Era pra ser, né?
Era pra ser, se ele tivesse o preparo. E o estilo de visão do Argel é muito antiquado. Sim, Tanto para sim. lidar com o jogador dentro de vestiário, quanto com o time, e imprensa também. Eu não sei se ele acha bonito o que ele faz, se ele acha Mas interessante. isso já é mais do temperamento dele, né? Ele é uma pessoa assim. É a mesma coisa o Lisca, entende? Mas o Lisca mudou com o tempo, né? Sim, mudou. O próprio claro. que mudou também, Mudou. o Muricy mudou com o tempo. O Filipão, que era o mais improvável de todos, acabou mudando com o tempo também. Mas o Filipão ainda dá umas alfinetadas. E sabe quem disse que mudou essa visão do Filipão até de time, cara? Quando ele estava na China, o Paulo Turra, que estava lá com ele lá, né? Era o Paulo Turra que estava lá com ele na China, né? Sim. Foi o Paulo Turra que mudou Toda a a visão comissão dele. técnica dele que tá no Palmeiras é que tava lá no Exatamente. Guangzhou. E diz, ó, a gente teve que mudar um pouquinho a cabeça do Filipão, até no estilo de jogo. Aquela coisa de querer ter só jogador antigo no clube, de querer ter só medalhão, trabalhar só com medalhão, acabou mudando um pouco a cabeça do Filipão. E eu acho que isso é visível, né, no time do Filipão. Até porque se não fosse assim, acho que o Palmeiras não tinha nem contratado, né? Exato. Porque se fosse pra trazer aquele Filipão... Um exemplo disso é o próprio Luxemburgo, né? Porque o Luxemburgo ele não se adequa a nada. A nada. Ele não tem um auxiliar técnico que nem o Filipão tem o Paulo Turra, por exemplo. E o Luxemburgo tá ficando pra trás. Acho que o Filipão percebeu isso, né? Que ele tava muito abaixo. Até depois do 7-1, se ele não percebesse, até... Aí ele poderia estar doente, né? Se ele não percebesse depois de tomar 7-1 da Alemanha em semifinal de Copa do Mundo. E vamos ver, né? Tá se adequando aos poucos. Ele ainda é o velho Filipão, gestor de vestiário, motivador. Só que tem o Paulo Turra ali por trás, que o Paulo Turra sabe muito, cara. O Paulo Turra é um cara inteligente. Todo mundo gosta do Turra, do trabalho dele, né? E aí a gente pega esse arco, esse gancho que a gente puxou lá do Vink e volta pro Vink de novo. Que é aquela história de ir aos poucos ir tirando as laranjas podres do grupo, mesmo que isso custe para ele. Mesmo que o elenco do Juventude não seja um elenco brilhante para poder... Eu vou tirar esse cara, por exemplo, que é mais ou menos e colocar um que é pior. Mas está sendo corajoso. Pelo menos está sendo corajoso, de poder tentar fazer alguma coisa diferente. O problema é o resultado que não tá vindo, né? E aí, Depois que o resultado começa a vir, tudo vira uma maravilha. Tudo vira uma maravilha. Só que tem que tirar esses caras. Porque os caras estão muito acomodados, entende? O Juventude é um clube muito grande, cara. Muito grande pra ficar se apegando com picuinha de jogador, de eguinho pra lá, ego pra cá. E detalhe, Entende? né? Isso é coisa de várzea. A Juventude não é clube de várzea. Exatamente. E, Carol, você não acha que esses jogadores são muito pequenos em relação ao clube que estão para estar se achando desse jeito a chegar ao ponto de querer botar o técnico contra a parede, talvez? Eu acho que o que acontece com o Matheus e com o Fred é mais ou menos a mesma coisa. O Fred jogava no Grêmio, jogava em time grande, Tuba tá com Libertadores. o rei na barriga ainda. O Matheus era pra ter ido jogar no Grêmio, nesses times aí, quando ele fez um gauchão extraordinário. Tinha proposta do Inter, inclusive. Exato, por isso que ele tá com... São situações que se invertem, mas o ego é igual dos dois. Por isso, eu não sei como é que eles nunca se bicam. Se juntam, né? Se juntam pra bicar os outros. Porque seria muito mais... Faria mais sentido se os dois se detestassem. Até porque eles já se conhecem lá do Novo Hamburgo também. É uma história longa deles dois ali. Treinador e jogador, independente das proporções de tamanho de clube, a gente já sabe o que tem dado aí, né? O exemplo disso é que nós comentávamos, o Cristiano, fora do ar, tava comentando com a Karine agora também, do Mourinho, né? Lá no United, que tá a corda no pescoço, né? A gente comentava isso fora do ar. É a velha Perdeu do West Ham esse sábado. 3 a 1. domingo. 3 partidas sem vencer. 3 partidas sempre somou 3-1 do West Ham. E aí a torcida pega no pé e é o Mourinho, né? Aí tem aquela troca de olhares Entre... com ele e o Com Pogba, ele e que foi Pogba. tenso aqui. Inclusive ele tirou a braçadeira do Pogba. Ele era o capitão, ele sacou fora a braçadeira do Pogba e aí já fica mais balançado ainda, ou seja, ele não confia mais no cara. Né? Não confia mais no cara. O que é um perigo, né? É um perigo o treinador fazer isso com o craque do time. E parece que o United está mostrando sinais de cansaço também, né? É visível, parece sinais de cansaço com os jogadores aí, pelo que a imprensa de lá escreve. Esses dias o próprio Alexis Sanchez declarou que se arrependeu de ter saído do Arsenal para ter ido para o Manchester United. Para ter uma noção, né? E Se ele arrependeu de Diferente. sair do Arsenal para ir para o Manchester. E ele veio como cara, inclusive. né? Veio como cara. E outra, o Manchester é a segunda temporada que eles são o time que mais investe e não ganha nada. O time pipoca, o time perde na Europa League, cara, que é como se fosse uma espécie de Sul-Americana, entende? Então,
Não sei nem o que te dizer, cara, porque o Mourinho é um cara que já ganhou a Champions League, já foi campeão do mundo, sabe, já treinou seleções. Não sei, cara. De repente, falar pro cara se atualizar, quem que sou eu pra dizer pro Mourinho se atualizar, né? Mas enfim. Talvez seja muito Ele não simples, tá. se precisa. Realmente ele tá com problemas de gestão de vestiário, né? Esse é um grande problema. Não sei se taticamente os jogadores não concordam com ele, mas eles não gostam pessoalmente, né? É problema pessoal ali. Sim. Então, não sei, né? De repente deve ser um cara meio arrogante. Eu acho que deve ser bastante, viu? Acho que e tem inclusive o Zero Hora, Carol, Carinha, que tá aqui no café. É a jornada esportiva, o caderno do 0 Hora. Vamos ver o que é que diz aqui em relação Aqui, ó, ao tem Mourinho. sobre o Mourinho. Ó, a manchete aqui é o seguinte, ó. Mourinho com a corda no pescoço. Manchester United está há 3 jogos sem vencer e perdeu a 3ª no inglês. Ó, a crise do badalado técnico José Mourinho no Manchester United ganhou um capítulo que pode ser decisivo. Que foi a derrota. Que foi a derrota, exatamente. Então tem muita coisa passando por aí. Eu acho que o grande problema, sim, é o ego. Sabe, de querer de repente colocar o ego acima do futebol do time ou do próprio vestiário. É aquela coisa, sabe, de querer colocar a goela abaixo a situação. Sim. Ou eu sou José Mourinho. Ou você pega o que está aqui e joga, ou você está fora. E às vezes não é bem assim que a coisa funciona, né? Existe uma gestão por trás disso tudo, né? O José Mourinho não é maior que o United. Assim como o Fred e Matheus não são maiores que o Juventude. Sim. O problema é isso, que eles têm o si próprio como maior do que o clube que atua, né? Eu acredito que o caso do Mourinho, ele não... Eu acho que é um pouco diferente, Maurício. Eu acho que ele não acredita ser maior que o United. Ele acredita ser maior e saber mais do que os jogadores que ele treina, tu entende? Pode ser. Porque hoje em dia a boleirada, querendo ou não, tá mais inteligente, né? Eles estão discordando mais, questionando mais os treinadores. E eles vão nas redes sociais pra isso. E tem uns caras que não aceitam ser questionados, e o José Mourinho é um deles. Exato. Só que ele tá recebendo o Pogba, recém-campeão do mundo com a seleção da França, jogando um futebol espetacular, sabe? Ali tem Alexis Sanches, sabe? Tem um time que custa quase 2 bilhões de dólares. Então, não sei. Aquela história do pezinho no chão, ela serve pra qualquer um, né? Aquela coisa assim que poxa, o time não tá aquelas coisas, né? Eu acho que tem que haver uma conversa muito maior em relação a... Se sou eu o jogador, claro que aí vai também parte muito da humildade do jogador, né? De saber da onde que ele vai, da onde que ele sai, aonde é que ele quer chegar dentro do time dele, ou o que ele acha interessante fazer. Agora, se você... Vamos botar aqui, vamos falar do Juventude mesmo. Se é o Fred ou o Matheus, por exemplo. Você sabe que o teu time não tá bem. Você já foi um jogador extremamente importante pro time, no caso do Matheus. E aí chega um cara para afirmar esse vestiário. E aí ainda assim você continua agindo de uma forma infantil. Não, peraí, né? Vem cá, não é assim que funciona. Até onde você acha que pode ir? Tá pedindo para sair? E aí por isso que pipoca entre clube pequeno e clube menor ainda. Né? Daí, por exemplo, o Juventude é um clube de história. Aí de repente sai do Juventude, aí tem alguém pescando, vai lá pro Novo Hamburgo. Vai lá pro Veranópolis, por exemplo. E aí a carreira do cara nunca se estabelece. Aquilo que tinha a chance de ser, por exemplo, um futuro goleiro do Inter, por exemplo, vai terminar onde? Por conta de ego. É muito complicado isso, né? Muito complicado. Isso é até uma questão de gestão de carreira, né? Gestão de Tem carreira, que ter com alguém certeza. por trás dos caras ali tendo... Uma orientação. O mínimo, né? O mínimo de orientação. E se eles bobearem, meu amigo, do jeito que o Vink pensa as coisas, não fica pro ano que vem. Não fica. Tomara que não. Fica. Até pensando em redução de salário, né? Novas contratações, porque tu tira 2 caras desse de um grupo, de repente Parar pode... junto. Parar junto, pode trazer 4 ou 5 jogadores aí que estão mais motivados, que querem realmente mostrar serviço, que vai servir de muito mais, né? Do Com que... certeza. Cara, eu vou ser bem sincero contigo, se o Fred fosse um cara sério, um cara que se puxasse mais, ele seria um baita zagueiro, cara, porque ele tem todos os fundamentos E de um bom bate zagueiro. falta, inclusive. Bate falta, cabeceia bem, tem um bom posicionamento. Eu não sei o que deu de errado na carreira desse guri que ele não foi pra frente. Você não acha, Carol, que ele deveria ser o nome do Juventude hoje, o Fred? Pela experiência que tem, por ter jogado Libertadores, por No ser... começo eu achava que ele era... No começo eu sabia que ele tinha um atrito com o Pará. Girava esse boato nos corredores. Mas daí agora mais esse com o... Tudo bem que o Pará não pode ir embora junto com ele, né? Podem se abraçar e ir embora os dois. Mas agora com o Vink daí já é outros 500, né?
Porque daí se tu não respeita nem o comandante, nem o técnico, que é superior a ti, tu vai respeitar quem? Mas aí é que eu acho que o Pará, ele respeita o Vink. Eu acho que o Pará não entra nessa Eu barca. acho que o Pará é ruim só. Não, ele não é ruim, ele tá jogando mal. Só que faz 2 anos que ele jogando tá mal. jogando mal. Pois é, mas tu tem que ver que o Pará é um dos caras que mais tem identificação com esse grupo, Carol. Mas não adianta ele ter o maior salário e ficar jogando por identificação no banco de reserva. sabe? São fases, né? São fases. O último jogo que ele jogou bem foi o jogo do acesso. Depois de 2017 ele não jogou nada, 2018 ele não jogou nada. E tá aí recebendo o mesmo salário, talvez até mais do que ele recebia na Série C. E aí? Não tem um lateral melhor que ele por um salário menor, mais acessível? Acho que tem. É só procurar. Onde é que vocês acham que seria o mercado pro Juventude procurar jogadores interessantes até pro gauchão do ano que vem? Mas ontem eu tava assistindo um jogo, porque a torcida do Juventude gosta muito de criticar as contratações, porque veio o Hugo Sanches, jogador de divisão de acesso. Rafinha, jogador de divisão de acesso. Ontem eu tava assistindo um jogo do Ceará, aquele Quixadá veio da Série D. Tá jogando da Série A. É um dos melhores do time do Ceará. E aí? Sabe? É só saber procurar. Tudo bem que o Juventude pega uns dessas séries aí, os piores. Mas se tivesse alguém que soubesse escolher bem... Talvez esse cara seja o Luiz Carlos Vinck, que talvez tenha uma visão um pouco mais apurada do que ele quer. Não é possível que ele também não observe os jogadores. Eu acho que não é o Flávio, esse cara. Então... Teria que ser, né? Mas já acho que não faz um acho tempo já que não é, provou que inclusive. não. Todo esse tempo que ele tá no Juventude, acho que ele já conseguiu provar que ele dá mais bola fora do que bola dentro. Eu acho que o Juventude tinha que observar esses clubes aí da própria Série B, que esses clubes aí de meio de tabela, vamos supor aí do quinto colocado. Os clubes sem expressão, né? Tipo, São Bento. Não é sem expressão, porque Não, até ali nós temos tem a Ponte Preta, tem o próprio Coritiba, se bem que do Coritiba não dá pra tirar ninguém, né? Mas tem clubes aí, por exemplo, o Boa Esporte é um time muito ruim, mas tem um cara que a gente pode tirar de lá, que nem de Sampaio Corrêa, tem um cara que a gente pode tirar de lá. Tirando um de cada um desses aí, Monta um grupo. dá pra fazer um time bom, cara. Dá Você pra acha fazer que um os time caras bom. não vêm? Jogar um gauchão legal, de repente Até fazer porque uma no boa ano que vem o campanha? Juventude tem que se puxar no gauchão, né? Já vem há 2 anos quase caindo. Se E ano arrastando. Ano que vem o campeonato vai estar, segundo as teorias, vai estar nível maior. E aí se ficar balançando, pode ser que uma hora, né? E faz Balança, um tempo balança. já. Inclusive o Juventude investe muito em medalhão. Vocês lembram daquela época do Hugo? Sim. Que trouxe, foi insistir no... Juventude uma vez trouxe o Túlio Maravilha jogar aqui. A primeira vez do Hugo, tá, beleza, tudo bem, mas depois a segunda... Túlio que Maravilha vestindo a camisa do Juventude. Cara. acabou deixando... O Hugo deixou o Juventude na mão, né? Na última passagem dele. Ele disse que não queria mais ficar e não ficou. Não Tem que ficou. tem que ver o que aconteceu, mas o Hugo foi muito importante, cara. Claro, exatamente, Muito. mas aí a primeira passagem dele, Muito. a primeira passagem foi excepcional. Foi É que muito... Inclusive Nessa- o Juventude foi quem revelou ele pro futebol, né? Porque ele veio lá do interior de São Paulo, já era um cara de idade, já tinha seus 20 e poucos anos, era um cara meio desacreditado, veio aqui, participou daquele jogo que o Juventude fez 6-1 no Corinthians, fez um cruzamento de letra, um dos gols mais bonitos que eu já vi no Brasileirão. Ele cruzou de letra, se não me engano, Leonardo Manzi fez de cabeça. Então, o Hugo foi muito importante, tanto é que depois foi pra Grêmio, jogou no São Paulo, Sim. jogou Libertadores pelo Grêmio. E jogou muito, inclusive. Sim, jogou muito. Jogou muito. Essa questão que o Maurício falou sobre investir em jogadores e trazer e tudo mais, sabe o que eu acho que falta muito nos times de Caxias? Talvez pela questão de estrutura, mas se fosse realmente trabalhar nisso, teria investimento nas categorias de base. Perfeito. Mas o A Juventude gente- tem isso. A Sim, Juventude mas tem. O Caxias não. O Caxias não tem mais. O Júnior faz uns anos as já. categorias de base do Caxias, se eu não me engano, dos 4 campeonatos da Federação Gaúcha que estão rolando agora, o Caxias tá jogando um, que eu acho que é o Sub-15 ou o Sub-17. Não sei, vou olhar depois. Mas tá jogando um desses campeonatos. O Juventude tá, até o time B, que é o Sub-20, tá jogando a Copinha. Daí o Sub-17 tá jogando, tem até uma equipe Sub-19 jogando a Copa Sub-19 com times profissionais. Então, pega experiência, só que eles não são aproveitados depois. Essa é a questão. Do último time Sub-20 do Juventude foram aproveitados 2 de um plantel gigante. Em que sabe? O resto todo mundo foi momento dispensado. tipo um guri desses vai estar preparado pra subir pro time principal? E se realmente a gente tem uma joia, alguma coisa que possa despontar. Tinha o Pedro Arthur do Sub-15, só que daí a Juventude não podia fazer contrato com ele porque ele era de menor. Daí o Flamengo quis, né? Tá jogando E muita convenhamos bola que no não tem Isso aí, como Flamengo. sabe? competir com o Flamengo. Tá jogando muita bola no Flamengo. Eu acompanho ele através do Instagram. Esses dias ele fez 2 gols, o Flamengo fez 7-1, um time meio... time da Arábia lá, num torneio meio louco. Lá ele viaja pra tudo que é lugar. Engraçado, né?
O Juventude Sim. perde. Perde, tipo, gente que poderia... E ele muito- atuava na seleção brasileira, inclusive, quando jogava no Juventude. Exato. E o David Allen, que é zagueiro do Juventude, os dois jogavam na seleção da categoria que era sub-15 na época. E esse daí, eu entrevistei esse menino e ele até me falou que tem aquelas famosas, né? As famosas panelinhas que joga, tu é filho de fulano, Exato. tu joga. Daí eu joguei na seleção, mas eu fico no banco pro filho do fulano, que é conhecido de ciclano, que é parente de não sei quem, e daí, Jogar. né, todo mundo se conhece, e daí vira Famosa política. Uhum. Não vira futebol. Daí complica, né? Inclusive, o Pedro Arthur tava jogando a Copa BH pelo Flamengo. Taça chegou BH? até- Taça BH, isso aí, chegou até, acho que as quartas ou semifinais. Só Jogou que, camisa 21. só que eu não entendo. O Juventude, todo mundo diz que tem uma baita base. E é realmente um clube que revela. Há tempos atrás, aí, pra Grêmio, pra Inter, revelava o jogador direto. Né? Vamos dar um exemplo. O Ramiro e o Bressan saíram da Sim, Ramiro, Bressan, Alex Alex Telles. Telles. Poxa, o Ramiro, incontestável. O Bressan, quando entra no Grêmio hoje, já está firmado. Mas enfim, não é pelo que eles fazem, mas de onde saíram. Né? E aí o Juventude não aproveita a base no seu time, mas também não ganha dinheiro com a base. Eu não entendo isso. É isso aí. Tipo, você não vê o É uma Juventude fazer caixa. administração. Você não vê o Juventude fazer caixa com a base. Porque é isso que a Carol falou, se o menino tipo, fechou com o Flamengo. Claro que com o menor de idade tu não pode ter os direitos, né, do jogador, mas mesmo assim. Pois é, você, por exemplo, trabalhar Eu mais lembro esse jogador quando pra segurar um esses pouco três mais. que vocês citaram foram pro Grêmio, foi tipo um pacotão, assim, Uhum. ó. Que nem a gente vai no mercado e compra, sabe? Ah, pegue 2 leve 1. Foi isso, foi ridículo, um absurdo. Exato, foi o famoso, né? É, mas Beleza, o Juventude até se preparou bem pra venda desses caras, porque até então, até pouco tempo atrás, o Alex Telles foi vendido. E o Ju ainda Juventude- ganhou uma O parcela. Juventude ganhou mais dinheiro que o Grêmio, inclusive. Mínimo, né? Muito mais dinheiro que o Grêmio. mínimo, né? No caso. Muito mais dinheiro Só que o Grêmio. faltava. Desses três aí, vamos colocar que o que tenha jogado um pouquinho menos e até deixado um pouco de lado a fase boa foi o Bressan. O Alex Telles jogou muito, foi vendido. O Ramiro continua em alto nível, talvez agora baixando um pouquinho, até porque... Mas o Bressan é um homem de confiança também, O né? Renato, quando entra o time reserva... Não só do Renato, era do Renato, do Roger, era do Felipão. Sempre que falta alguém, é o Bressan que entra, né? E mas inclusive foi massacrado, né? O Bressan já cansou de Diversas ser massacrado vezes. por torcida. Diversas vezes. E imprensa, não dá pra tirar da... Foi emprestado pro Penharol, depois Nossa, foi o emprestado pro Penharol Flamengo. O Flamengo Voltou. chegou até a vestir a camisa da seleção. Mas na época que ele tava no Juventude, tinha um time alemão que queria ele também, mas daí não foi. Pois é, talvez aí haja um pensamento um pouco antiquado também, né? Poxa, precisamos ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Pra trazer jogadores melhores. Vamos ganhar um pouquinho mais de dinheiro, vamos trabalhar mais esses caras pra gente poder ganhar um pouquinho mais também. Né? Não só emprestar ou fazer qualquer coisa do tipo. Ou ter essa combinação com o Inter e Grêmio. Vamos segurar um pouquinho mais, né? A gente tem capacidade pra isso. Não sei se tem capacidade de competir com o Grêmio e o Inter, sabe? Porque, Nunca. É, e- porque tem Questão de o salário. jogador vai querer jogar. Na Não época é que o só Juve- Grêmio e Inter, Carol. que O Pedro esses- Arthur foi pro Flamengo. Tá, mas a gente tá falando desses aí, do Ramiro, do Bressan e do Alex Alex Telles. Telles. Na época o Juventude tava na Série D, não tinha como segurar ele, sabe? Era impossível. Tinha que ir, só que... O Juventude vendeu eles pro Grêmio? Ou emprestou? Não, vendeu. 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 A gente não tem como saber aqui dos valores e tal, mas... E depois daquela época, o que o Juventude fez? Inclusive, com o essa Inter grana? também pegou alguns jogadores do Juventude, não Klaus foi é só... do Juventude. O Klaus, o O Alan William, Ruschel era do Juventude o Alan também, né? Ruschel. Tem uma série de jogadores. Naquela né? época o Juventude tinha um time todo formado pela base, até porque não tinha recursos, né? E tinha o Lisca, que sabe trabalhar com qualquer um, né? Exato. E que Agora evoluiu que bastante, inclusive. Tem uma matéria, eu acho que a Carol pode abrir aí pra gente ver, do Globo Esporte, que elegeu os melhores times do século no Brasil. Elegeu os melhores times do século no Brasil. Dá pra gente discutir isso depois do intervalo, porque tem times ali, sinceramente não sei se era pra ser o melhor time do Brasil. Mas bom, a gente vai pro intervalo agora, são 7 horas e 4 minutos e a gente volta daqui a pouquinho, já já. De volta, 7 horas, 6 minutos. E agora sim, vamos aproveitar para comentar um pouquinho sobre essa lista que saiu lá no Globo Esporte, sobre os melhores times do século. Só retomando um pouquinho aqui. Sim, vai lá. O Grêmio contratou 7 jogadores do Juventude naquela época. Vieram Alex Telles, Bressan, o Follman, o Moisés, É verdade. o Ramiro, o Paulinho e um tal de Cassiano. Tem não uns sei aí quem é. tem uns aí também que eu não lembro. Vieram 7 Não deram jogadores aí, só pra complementar. Tem uns aí que eu
Perfeito. Fábio Koff trouxe. hein? Saudoso Fábio Koff. Então vamos lá. Falando desse... Eu resolvi trazer isso porque é interessante pra gente discutir, porque eu não sei se... Eles colocaram os 8, tá? Eles fizeram uma lista grande e colocaram 8 entre os melhores. E os times do século, tá? Os melhores times do século no Brasil. O primeiro deles, vocês têm mais ou menos uma ideia de quem seja na cabeça de vocês? O melhor time do século no Brasil. No Brasil? Do Brasil, é do Brasil. O Cruzeiro de 2003. O melhor? O Cruzeiro de 2003. Não, começa do pior. Vamos do 10º. Vamos do 10º, então? É 8, na verdade. Eles colocaram 8, tá? Sim. Tem a lista e depois fizeram 8. O oitavo é justamente o Inter, campeão de 2006. Campeão do Mundial. Tá? O 7º, o Corinthians, campeão do mundo em 2012. O 6º, o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores em 2013. O 5º é o São Paulo, tricampeão brasileiro com o Muricy. O 4º é o São Paulo, campeão do mundo em 2005. O 3º é o Santos, aquele Santos do Robinho e do Diego, de 2002. O 2º é o Santos do Neymar e do Ganso, lá de 2011 e 2010. E o 1º é aquele Cruzeiro da Tríplice Coroa de 2003. Vocês concordam com todos esses times aí? Vamos lá, ó. Paula Boneca. Vocês concordam com isso aí? Ai. Eu acho que é desnecessário botar 2 times do Santos E 2 do São Paulo. e 2 do São São Paulo. Paulo. Extremamente clubista. Dá pra ali fazer uma seleção desses times. Tanto é que o Santos do Robinho e do Diego ganhou só um campeonato brasileiro, né? Tá certo que a final foi com o Corinthians, Robinho pedalou lá. Uma Copa do Brasil, Enfim. teve essa do Neymar também, né? O do Neymar foi Copa do Brasil e Libertadores, né? Porque esse segundo time do Santos aqui era lindo de ver jogar. Imagina. Esse time do Santos de 2002 tinha Diego e o Robinho, né? Esse time do Santos de 2010, 2011 tinha Neymar, tinha o Ganso, tinha o André Balada jogando o fino do top. Tinha outros jogadores também muito qualificados. O Ganso jogando uma bola sensacional. Inclusive fez um golaço contra o Grêmio na semifinal. Ano, né? Era o Vitor o goleiro para ajudar ainda. Esse Cruzeiro da Tríplice é aquele Cruzeiro que fez 100 pontos na primeiro ano dos pontos corridos com o Luxemburgo, né? 100 eles colocaram como meta, né? Vamos fazer 100 pontos. E fizeram 100 pontos, foram buscar os 100 pontos. Depois disso, ninguém mais conseguiu chegar nem perto. Inclusive, o único time que venceu desse Cruzeiro no Mineirão foi o Juventude. Olha, uma boa No ano lembrança. de 2003. Uma boa lembrança, hein? Quem era o treinador do Juventude em 2003? Puxa aí, cara. Vamos buscar. Vamos A buscar informação. pra gente saber. A informação, com certeza. Agora, 2 do São Paulo não precisa, né? 2 do São Paulo, tipo, 2005... E daí depois o tri do brasileiro com 2006 e até 2008. É o mesmo time, né? Então 2005. Eles botaram o mesmo time. Cristóvão Borges. Então vamos colocar o de 2005, tá? Se vocês concordam. Mas o de, Campeão do mundo. o de 2005 era treinado por quem? Pelo Muricy. Também? Não, Paulo Autuori. Paulo Autuori, verdade. Porque a partir de 2005 É do Autuori, exatamente. Muricy. Aí a gente pode colocar, porque o Mundial sempre tem um peso muito grande, né? O Mundial é Mundial, né? E depois, aí esse Atlético Mineiro do Ronaldinho aqui, Não. de 2013, eu acho que caberia o Grêmio aqui, sabia? Esse Grêmio campeão da Libertadores. Caberiam tantos outros times aí, gente. Exatamente, Esse é por time... isso que é bom a gente discutir isso aqui. Na minha opinião, no lugar desse Grêmio aqui, desse Atlético caberia o Grêmio. Inclusive, o Grêmio não está aqui. Esse Grêmio que tanto falaram do futebol bonito, do futebol que fazia tempo que reinventado com o Renato, não está aqui entre os 8. Esse Inter poderia estar mais acima também. Corinthians campeão do mundo de 2012. Enfim, né? E se a gente for pegar a lista completa, por exemplo, o Grêmio que está na lista completa é o do Tite de 2001. E esse Grêmio do Renato não aparece. Então, existe uma contradição grande nisso tudo aí, né? Qual que é maior, o Grêmio do Renato ou o Grêmio do Tite? Comparando por títulos? É que eu não Por sei. títulos, por atuação, o Grêmio do Renato é muito maior. Exatamente. Por isso que Muito não maior. está aí. Entendeu? E nem na lista completa não tá. E quais seriam os critérios de avaliação da lista? Tipo, os melhores times do século, mas o quê? O elenco, os títulos? Não sei se tem um... Todos tendo conquistado pelo menos um título. Claro que nesta pré-seleção podemos ter deixado algum time de fora. Observação importante, o Grêmio atual de Renato Gaúcho não entrou na lista porque ainda está enfileirando conquistas, não tendo encerrado o ciclo como os outros. Por isso, entrará em votação numa futura pesquisa. Opa, Globo Esporte, que espetáculo de argumento, hein? Tem a observação 2 que fala sobre o Vasco também.
Não. O Vasco da Libertadores? Leia, Eu leio por aqui. gentileza. O Vasco de 2000 não entra na lista porque, como mandam os livros de história, o século XXI começou em 2001. Explicação. Por isso que não é do século. Explicação Espetacular. Né? espetacular. Bom, se não era do século, nem precisa ter colocado ali, né? Se eram os times do século, né? Mas aquele time do Vasco era bom. Tinha Juninho Pernambucano, tinha Sim. o Valdir Bigode, tinha aquele goleiro que jogou depois no Porto, o Elton. Jogou depois no Que é Porto. baterista, músico, o Elton, inclusive. Bah, que O legal. Elton é músico, cara. O Elton é fantástico. Mas também é só isso que ele fez. Acabou. Ele disputou uma série de Champions League com o Porto, né? Acho que foi um dos atletas que mais defendeu a camisa do Porto, se não me engano. O seguinte, Cristiano, você tem saído mais cedo e a gente não consegue falar do Grêmio. Vamos trazer o Grêmio pra cá agora, então. Bora. Tá? Vamos trazer Vamos o Grêmio trazer pra cá. o Grêmio. Porque é o seguinte, são esperados 49 mil torcedores na arena. 49 mil pra enfrentar o Tucumã, que pra muitos já é gato morto. Pra muitos já é gato morto, pelo que o Grêmio fez lá e pelo fraquíssimo time, porque o time é fraco, tem um jogador que faz a frente, que faz a diferença, que realmente, cara, contra o Grêmio ele não jogou mal, que é o Pulga. Mas só ele sozinho contra um time muito fraco, com um time muito fraco e Eu contra um time forte. vi, eu vi muita gente aí na imprensa comparando a situação do Palmeiras com o Cerro Porteño, né? No qual o Felipe Melo foi expulso ali. O Palmeiras também havia vencido o primeiro jogo por 2-0. E daí, acho que 3, 4 minutos do primeiro tempo no jogo no Allianz Parque, o Felipe Melo foi expulso. Aí o Palmeiras passou o jogo inteiro correndo riscos. Eu acredito que isso não vai acontecer com o Grêmio, porque o Grêmio não tem esse jogador no estilo Felipe Melo que possa comprometer o grupo. Graças a Deus, então, né? Vai ser um jogo fácil se o Grêmio souber jogar. É sempre ruim jogar com time argentino, é sempre ruim receber time argentino. Eles gostam de jogar fora de casa, eles fazem um gol pra eles, é o que eles precisam. Daí eles fazem uma fumaceira, catimbam, fecham um jogo. O Grêmio tem que só fazer o que fez até agora, que é ter a posse de bola e ser mais agudo, usar bastante o Everton ali pela ponta. O próprio Luan também. O próprio Luan Tem que também. destacar um pouquinho mais. Parece que tá engrenando numa fase legal. Acho que o Grêmio não corre riscos contra o Tucumã, não. O Tucumã não jogou o final de semana, né? Foi cancelada a rodada por causa dos temporais. da Foi Argentina. cancelado 3 jogos do Campeonato Argentino por causa Então, de fogo tempo. ali no fim de semana. Eu também não acredito. E eles brigam pela liderança do campeonato, né? Exato. Estão brigando pela liderança, então É, não é qualquer time. Mas acredito que um 2-0 fora de casa não... E com a pressão que tem essa torcida aí, com 49 mil pessoas, e a torcida faz a diferença, né? A torcida faz a diferença. Quando ela entra pra fazer mesmo, ela entra pra cantar, né? Não é aquela torcida morta que só canta quando o time ganha. Vou falar do Flamengo de novo, né? Enfim, Pois é. vamos falar do Flamengo de novo. Mas eu queria fazer uma pergunta, antes de continuar contigo, eu queria fazer uma pergunta pra Karine, que eu me esqueço. Se o gol do Everton foi o gol mais bonito que você já viu na tua vida. Ah, para. Não, tá longe. Não, Foi bonito, mas Mostra, tá longe. Mostra que ele tem recurso, né? mostra que A diferenciado. caixinha de ferramenta deles tá Nossa. cheia, né? Caixinha de ferramenta. E por isso né, isso que você colocou. Precisa jogar bem, né? Precisa ser aquele Everton de sempre e fechar o caixão do Tucumã de uma vez por todas. Né? Não corre risco. Pra mim também o Grêmio não corre risco. Até porque o estilo de jogo do Grêmio em casa é um estilo de não correr riscos, né? É um time que tem bastante a bola, um time que por vezes não deixa o adversário jogar o que pode jogar. Acredito que o Grêmio não vai correr risco, vai ser acho que bota aí uns 2-0 pro Grêmio também. Teve um jogador do Tucumã que disse o seguinte, não vou saber dizer quem é agora, mas se vocês viram aí, podem colocar, que foi perguntado a ele como é que eles reagiriam à pressão lá na arena. Ele disse o seguinte, que pressão é acordar às 4 da manhã por comida. É uma declaração lúcida, né? É uma declaração lúcida, mas comparando, vamos falar de futebol e não tentando colocar aquilo que ele quis trazer para dentro da comparação, é como diz a Carol, tem que colocar o pezinho no chão, né? E muita coisa já aconteceu aí fora dentro da casa deles, principalmente. Se eles né? estão acostumados com o futebol argentino, vamos combinar que o futebol brasileiro não chega nem aos pés da Você diz em questão argentina. de pressão ou torcida? De pressão, de torcida, de ambos. Nem a melhor torcida brasileira chega aos pés da torcida argentina, é muito diferente. Nossa. Em questão de torcida, eles realmente estão, né, entre as melhores torcidas do mundo. Isso não tem... Isso nem se discute, né? Imagina os caras trazem 3, 4 mil pessoas pro Brasil quando jogam aqui. E os caras gostam de fazer festa, né? O argentino gosta de fazer festa durante o jogo.
Gosta de apoiar mesmo quando o time tá perdendo. Tanto é que tem lugares do mundo que eles olham a torcida apoiando quando o time tá perdendo e a galera se apavora, né? Tipo, E não param, não né? entende. E não É a param. ideologia E de as barra torcidas brava. aqui do Sul, as Ideologia torcidas de aqui do barra Sul se assemelham muito a isso. Muito. Eu acho que as que são as que mais se assemelham, inclusive, né? A esse meio argentino. Porque a de Barra torcer. Brava acredito que só tem aqui no Rio Grande do Sul, até ali em Santa Catarina tem os caras ali do Criciúma, o Coritiba até um tempo tentou também, mas é aqui no Rio Grande do Sul. Você acha que depois dessa partida que o Grêmio fez contra o Fluminense, mesmo o Fluminense jogando pouquíssimo e o sendo um time muito ruim, Foi um jogo horrível. e o mano. Grêmio jogando Foi um jogo pouco horrível. também, que só conseguiu fazer aquele gol no apagar Foi um das jogo luzes. horrível. Decidido horrível. nos finais. Tu vai ver os melhores lances da partida, é 15 segundos de melhores lances. Mas você acha que com isso o Grêmio se insere de vez na briga pelo brasileiro ou o Grêmio não tem mais chance? Não, claro que tem. Claro que tem. A diferença é de 3 Sim. pontos. Agora vai ser assim até o final. do Logo, campeonato. logo o Grêmio enfrenta o Palmeiras. Confrontíssimo E direto. na mesma Ah. rodada que o Grêmio enfrenta o Palmeiras, o Inter joga com o São Paulo. Sim, que é a próxima rodada, sem ser essa agora, a outra. A outra. Exatamente. E a próxima rodada também tem um confronto direto entre São Paulo e Palmeiras. Imagina. Sexta-feira, né? Aham, verdade. Exatamente. É porque eu gostaria que, por exemplo, tivesse o nosso outro integrante, que é turista aqui no programa agora, que teve uma rodada aí que ele disse, bom, acho que o Grêmio não tem mais chance. Foi dito aqui, até dá pra procurar Foi isso. zica reversa. Ele disse assim, acho que o Grêmio não tem mais chance. Mas não dá pra enterrar ainda, né? Não tá morto, né? Não tá morto e... Mesmo jogando uma partida horrível contra o Fluminense, vamos combinar que o Fluminense do Marcelo Oliveira é uma maravilha, né? Bah, o time do Fluminense... Sofre, né? Com o Pedro, até que era um time que... Decente. Oferecia perigo pro adversário. Sem o Pedro, o Fluminense não oferece perigo pra ninguém. E o Abel fez a coisa certa, inclusive, né? Foi o legítimo pulou da barca, como diria os... E pulou um pouco tarde até, porque o Abel segurou muito a barra ali. Impedindo, inclusive, o Fluminense de ser rebaixado, né? Porque depois, a bem dizer, depois que a Unimed foi embora, o Fluminense desmontou, coitado. E o Fluminense Olha, o Fluminense também, para o ano, não digo esse ano, mas para o ano que vem, se continuar assim... O que é uma pena, porque os times cariocas, a gente vê numa depressão, o Vasco na zona de rebaixamento, o Botafogo, aquele time ridículo, Fluminense num marasmo, só o Flamengo, né, que a galera diz que é o que é, tá lá em cima, né. Mas o Botafogo não dá pra entender, empatou agora no final de semana com o São Paulo. Pois de São Paulo. o Botafogo tem 2 a 2, lapsos, né? assim. É uma gangorra muito alta, joga uma rodada bem, depois... O time do Botafogo Cai toma demais. Rivotril, né? Tem dias que toma, tem dias que não toma, e aí joga bem, não joga, E quando o Rodrigo Pimpão joga, daí o Botafogo vai pra frente. que é uma coisa que tá rara ultimamente também, né? Poxa, um time independente do Rodrigo Pimpão tá complicado, O cara. goleiro deles pegou muito ontem também, Pois contra o São Paulo. Pois é. Complicadíssimo, né, a situação. Outro fator estranho é o São Paulo, né? Um time que tá brigando pra ser campeão não pode perder pro Botafogo, não pode empatar com o Botafogo do jeito que empatou. Começar o jogo do jeito que começou, tomando pressão do Botafogo, tomando 1-0 logo de cara. Empatou com um gol meio estranho. A galera diz que desviou na zaga. Não sei se aquele desvio pode contar como passe, mas tudo bem. Diego Souza empatou, depois o Botafogo conseguiu virar num bonito gol do Chiesa ainda, uma bela jogada. E depois o São Paulo martelou e conseguiu um gol só. E não dá impressão pra vocês que o São Paulo é meio cavalo paraguaio? Indo tão bem, pegou, alavancou com a Aguirre e agora de repente já começou. Não vou dizer que tá na ladeira abaixo, não é isso, porque tá lá em cima brigando, mas... Mas isso é normal, né, Maurício? Todo clube vai ter os altos e nunca baixos. vai jogar bem todas as rodadas. Mas assim, deixar de jogar bem assim, o São Paulo, como você mesmo disse, tem sim, mas assim, time que tá brigando pra ser campeão, com o Botafogo, que a gente mesmo já disse que o time é ridículo, é meio complicado daí, né? É uma patinada bacana, né? Uma patinada legal. É aqueles pontos que depois no final do ano a galera vai dizer, lembra daquele jogo, lembra daquele Botafogo. Mas isso vai acontecer com o Inter também lá no final. Olha o ponto que perdeu contra a Chapecoense Quase no perdeu pênalti. pra Vitória também. Ali. Vocês lembram aquele campeonato brasileiro que o Inter jogou contra o Botafogo em casa e perdeu de 1-0? Que foi aquele jogo que foi o Laura do goleiro. Não sei quem fez o gol, fez um golaço de fora da área. E aí depois eu lembro até que o Guerrinha comentou, esses pontos que o Inter perdeu aqui vai ser crucial pro Inter lá na frente para fazer a diferença. E dito e feito, o Inter brigava pelo título também, e o que faltou pro Inter foram, né, o principal foi aqueles 3 pontos contra o Botafogo dentro do Beira-Rio que perdeu.
que tu perdeu de 1-0 e jogou mal, inclusive, que eu lembro que estava assistindo aquele jogo. Foi pro Inter foi horrível. Bem né? dizer, né? Pra briga de título, a missão desses times aí é tirar ponto dos grandes, né? Porque Exato. não tem grandes projeções. O próprio Vitória. O que é o Vitória no Campeonato Brasileiro? O Vitória, cada vez que sobe, briga para não cair. Toda vez é assim, o Vitória sobe e briga para não cair. Sobe e briga para não cair. Era quando a gente projetava o Brasil, por exemplo, lembra? O Brasil podia subir, né? O Brasil podia subir. Mas o Brasil ia subir para quê? E isso foi uma coisa que eu não me queimei, porque eu achei realmente que o Brasil não deveria subir. Sempre falei, acho que o Brasil deve permanecer para poder ganhar um pouco mais de gordura, porque ia ser o Paraná da vida. Gordura? Pois é, mas seria pior se tivesse subido, né? Ia apanhar que nem cachorro magro, ser pior que o Paraná. Né? Mas se tivesse se mantido na B depois, a grana que ia entrar na Série A Pois é. ia ser útil. Pois é. Eu ainda acho que não, deveria ter se subido. caísse esse ano pra Série C, que ainda é uma possibilidade, porque o Brasil pode ser que caia, daí iam ficar pensando, se tivesse subido pra A, teria caído pra B só. Seria Isso é verdade, é melhor tu passar uma temporada na Série A com Só, risco de cair pra B, né? Do que na B cair com risco de cair pra C. É óbvio. Pois é, mas o problema é que o elenco há de se pensar nisso, sabe? Mas eu ainda mas acho aí é que tá, né? Com um elenco desse não tem como subir. Exatamente, mas aí só vai ter que subir. Mas daí não vai, tu tu não vai ter essa opção de, quero subir ou fico. E aí vai Com brigar, um elenco né? desse, tu vai ficar e ponto. Falar em Brasil e pular para outro rubro-negro, que tá com um treinador, inclusive, que eu li hoje, que está sendo, parece que já foi sondado pro Grêmio ano que vem. Thiago Nunes. Maravilhoso. Parece que já foi sondado lá para vir pro Grêmio ano que vem. E Thiago Nunes. não cogitamos, não deixamos de lado a hipótese, deixamos de cogitar e deixar de lado essa hipótese de que o Renato realmente possa sair para sair do Grêmio a partir do ano que O vem. Renato não fica em 2019. Eu também acho que não fica, cara. Mas eu acho que o nome pro Grêmio pro ano que vem é o Mano Menezes. Porque o Mano Menezes também não vai ficar no Cruzeiro depois do final dessa temporada, pode ter certeza. Copa do Brasil ou Libertadores, certamente ele vai beliscar e depois disso ele vai pular da barca, pode ter certeza. Agora, o Thiago Nunes, eu li isso hoje e reli. Verdade mesmo, os caras estão sondando o Thiago Nunes, exatamente, já foi bem a fundo lá a sondagem no Thiago Nunes pra isso. Aí já tá indo um pouco longe demais, né? Acho que o Grêmio não faria esse teste. Não faria, com certeza não. E O Romildão não faria isso. E o seguinte, dona Karine, o efeito que foi pedido para suspender aí do Guerreiro aí não rolou de novo, né? Continua suspenso. Continua suspenso. E até quando o Inter vai aguentar com isso? Boa pergunta. Não, até que tem sofrido bastante com essa questão de marcar gols, né? O Damião funcionou nas últimas 2 rodadas, com uns golzinhos de cabeça e o outro na bola. Os dois de bola aérea, né? Mas não sei até quando, porque ele não aguenta. O jogo inteiro a gente sabe que ele não aguenta. E quem é que entra no lugar? O Rossi entra, é brigador, tudo mais, mas não tem o mesmo poder de finalização. Mas não sei até quando, mas se liberar pro ano que vem, tá ótimo, né? Pra disputar Libertadores, enfim. E esse ano tem que funcionar com as peças que tem. A impressão que dá é que cada vez que o presidente ou vice do Inter é questionado sobre o Guerreiro, ele responde, mas parece que tá assim, mas a gente sabia, só que a gente tá tentando. E aí a impressão que passa é, poxa, mas até quando o Inter vai continuar martelando essa questão de que a gente sabia, e aí o Inter vai continuar. Valeu, doutor Cristiano, até a próxima. Tchau. Até quando o Inter vai continuar martelando e o Melo vai dizer o seguinte, a gente sabia disso que ia acontecer com o Guerreiro, né? A gente tá ali, o jogador tá junto conosco e tal, a gente quer saber, não sei o quê. O Guerreiro tá confirmado, o Guerreiro fica, mas o torcedor é impaciente, né? Eu não sei até quando é válida também. Exatamente. Porque é um jogador caríssimo, né? O Guerreiro é caríssimo. Não adianta dizer assim, o Guerreiro é baratinho. Não, o Guerreiro não é baratinho. E aí, esse efeito de suspensão é 8 meses, né? São 8 meses, começando a partir de quando? Depois da Copa? Ele joga em abril agora. Ele joga em abril. Só que ele não pode treinar, né? Nas dependências do clube. Mas ele não tá, né? Sim, esse que é o problema. Tu vai voltar em abril, mas tu não vai estar preparado pra jogar. Por isso que eu disse sempre que não era uma boa, né? Era uma bomba. Vamos ver. Vamos aguardar. Até porque você não poder treinar no clube, você tem que ser muito rigoroso, assim,
em disciplina com o teu corpo, né? Sendo atleta. Tem que ser o Cristiano Ronaldo da vida, disciplinado. Treinar com personal. Sim. O próprio Alex, lembra do Alex? O Alex, quando ficou sem clube, que nem sei se tá jogando, o Alex treinava por conta. Tem dinheiro suficiente para contratar um personal trainer particular e treinava por conta. E continuava sempre em forma. Agora o problema é continuar. Né? Não poder treinar junto com os outros jogadores. Tá sempre fora, não tem contato. Claro que tem apoio, ele mandou um vídeo, inclusive, né, pro vestiário e tal. Mas vai ficando complicado. Tem essa questão jurídica e toda do clube, né, tipo, de preparação do clube, mas acho que vai muito do jogador também. Não adianta o clube querer que ele jogue. Exatamente. Falecido. Não, eu vou te anunciar que sim, não. O senhor tem que ver quando o senhor entra no estúdio, o senhor tem que falar. Pode pegar o microfone aqui, ó, por gentileza. É de praxe já. Aqui, ó. Microfone, o senhor dê boa noite pro pessoal que tá lhe ouvindo. A gente tem ainda alguns minutos. Quem tá lhe ouvindo? Tá lhe ouvindo. Boa noite, pessoal que tá me ouvindo. Boa noite, pessoal que tá te ouvindo. Já pode entrar no assunto, que o assunto é do teu interesse. Assunto que o senhor gosta muito de falar, inclusive. Vale. A cara de cansado do Vitor. Tá. Alguém tem que trabalhar nesse programa, né? Até quando o Inter vai resistir com essa história do Guerreiro? De pode jogar, não pode jogar, sabíamos, não sabíamos. Isso aí não vai desgastar para o clube mais para frente, para a torcida ou para ele próprio como jogador, não podendo estar nas dependências do clube para treinar, enfim? Eu acho que não. Acho que o Inter só vai esperar chegar. Isso se não conseguir, né? Mas no recurso, porque o Inter insiste ainda em conseguir. Esse último foi suspenso de novo, não deu certo. Na verdade, esse foi o último como clube, mas tem os advogados ainda que tentam alguma coisa diferente. Se não der, é abril, né? Abril também não tá longe, não. E abril vai dar provavelmente nas fases decisivas do Gauchão, né? Então, mas é o que a gente estava comentando, que como ele não pode treinar, ele vai ter que ser muito disciplinado pra... Por conta própria. Na verdade com certeza vai ter alguma coisa, a comissão técnica do Inter... Uma preparação especial ali. Faz uma preparação especial, claro. Então, eu acho que o que mais atrasa o Guerreiro é essa ambientação com os companheiros. Os atletas, né? Exatamente, vestiário. Mais do que preparação. Isso dá pra manter. E você traz novidades do Grenal do Povo ou não? Ainda nada. Já 10 programas já que nós estamos perguntando. Que? É aquele lá, como é que é o nome dele? Aquele técnico que estavam especulando. Que ninguém conhece. Pingo? Isso! Oi? O famoso Pingo. Ou é o Julinho Camargo? Não, o Julinho eu já falei que não vai. Mas tá suposto, então é o Pingo. Não é? Tava tão feliz. Julinho não. Apesar de ser o desejo da torcida do Caxias, né? alviverde, né? Vai saber se o Julinho não ia dar certo. Uma troca? Vem o Vink pro Juventude e vai o Julinho pro Caxias. A ideia é que o Caxias recomece, né? Eu já tô feliz com essa primeira troca aí já. A ideia é que... Mas assim, ainda não... É o Pingo, novo técnico do Caxias? Não sei, né? Não tem ainda. Não sabe por que é, porque o Julinho ele falou não é. Viu? Sim, eu posso te garantir quem não é, isso eu te garanto, que é Klemer. Julinho Camargo e Zago. Esse eu já não posso te Klemer. garantir que não é. O Klemer não? O Klemer eu não posso te falar que não é. Não é meio caro? Não sei, isso tem que perguntar pra ele. E só por uma questão aqui de curiosidade, de onde saiu essa especulação do Pingo? Quem é o Pingo? Jogou onde? Isso é uma Já diria especulação da rádio. Lá no Caxias ainda ninguém sabe de nome. Não chegou pra mas isso gente é ainda, o como diz. pessoal de fora que fala muito. O Pingo ele tá treinando o Brusque hoje, né? Santa Catarina. Então, ele já teve alguns trabalhos aqui no Rio Grande do Sul, agora eu não tô lembrado. É um cara que conhece aqui. E assim, muda o estilo de técnico, né? Se for anunciado o Pingo ou alguém desse estilo assim, muda, porque é diferente do Vink, né? Como que é o estilo dele? O Pingo é um cara mais... O Pingo, o próprio... Klemer? O Klemer eu acho já mais no estilo do Vink, mas o Pingo é um cara mais... Dizem que ele se modernizou muito, mas dos trabalhos que eu acompanhei antes, o Pingo era um cara assim, estilo Felipão, assim, que... Mais grossão. Não que ele faz um time muito ofensivo, mas ele não... Ele tinha um jeito particular de lidar com os Ele não tem um jogadores. time faceiro, já dizia a Vianney, cara. Não joga com um time faceiro. O Vink também não. O Vink, na verdade, o Vink jogava muito no contra-ataque lá no Caxias, né? E é por isso que no Juventude tá demorando um pouco pra engrenar, porque o Juventude é um time que precisa atacar. Não dá pra ficar esperando. O Juventude precisa vencer, e é por isso que o Vink tá tendo dificuldades. Mas lá no Caxias ele também era bem reativo, ele esperava a outra equipe vir e...
E já que contra-atacava. Já que você tá aqui e a gente acabou esquecendo de falar, antes que o programa acabe, vamos falar de arbitragem. Rapidinho. Vamos falar de arbitragem. O que você acha do rebaixamento desses 3 árbitros que erraram muito feio nessa rodada do Brasileiro e que foram rebaixados para a Série B? Claro, como diz o Cristiano aqui, vão ter oportunidade de fazer M na Série B. Tá mudando o endereço, né? Tá mudando o endereço dos caras. Talvez seja uma punição mais pra ele próprio, assim, pelo ego do cara, né? Eu apitava a Série A, agora isso é muito perigoso, porque aí a impressão que o árbitro fica é que eu não posso errar contra Corinthians, contra Inter, contra Palmeiras, contra o Grêmio, mas contra o São Bento, contra o Juventude, contra o Criciúma, eu posso errar. Entendeu? É mais simples. Um peso menor. O que foi os últimos jogos do Juventude? De erro de arbitragem. O que aconteceu com aqueles árbitros? Foi rebaixado para a Série C? Não foram. Então. Aí vão ser rebaixados os árbitros até chegarem a ficar sem divisão. O árbitro não... Apitar aqui o campeonato amador. O árbitro não deveria existir essa questão de rebaixamento ou não. E acho que essa rodada deixou bem explícito o quanto o VAR é válido no Campeonato Brasileiro. Aí a gente tem que voltar, pegar o nome de cada time lá que não quis e começar a ver, Palmeiras, quis ou não? Não, tá reclamando por quê então? E foi uma coisa que o Odair falou na coletiva dele, inclusive. Claro. Ele foi questionado Grêmio sobre Internacional, isso. Os dois aprovaram e queriam o VAR. Então, claro que tem custo, mas isso a gente vê depois de ser aprovado. Mas é pra melhorar a qualidade dos jogos, pra parar com tudo isso. Esses lances que aconteceram aí com o Inter, o VAR poderia ter... Exatamente, o VAR poderia ter solucionado isso. De repente não vai dizer que o árbitro vai lá olhar e vai dizer, não, eu concordo com a minha decisão, enfim. Mas poderia, né? Poderia ter voltado atrás e complica, né? Complica a situação. Então eu também sou a favor do VAR no Campeonato Brasileiro. Porque a arbitragem brasileira, ela é amadora, né? E o ela VAR, é amadora. Se tu erra, por exemplo, o jogo do Boca e o Cruzeiro, se tu erra grosseiramente, daquele jeito, usando o VAR... Após cara, aí tu abre um precedente muito perigoso, porque tu começa a pensar que no juiz não é... A gente sai daquele âmbito de que o juiz é um cara... Ele é mal preparado, mas para um âmbito de que ele é mal intencionado. Aí é perigoso. Aí vai na questão do caráter do profissional também, né? Então, assim, aquele jogo contra o Cruzeiro e contra o Boca me marcou porque essa questão do VAR aí... O cara ficou olhando 2 minutos a imagem e conseguiu expulsar o cara. É impressionante, assim. E o histórico lá na Bombonera também já diz muita coisa. A escalação desse árbitro para esse jogo, eu tinha comentado no início da semana com os amigos que a gente tava vendo a escalação de arbitragem para todos os jogos da Libertadores, e aí a gente falou, prepara, que o jogo lá na Bombonera vai ser o juiz mais novato que vai apitar lá, e não deu outra. O Boca é muito forte lá em questões políticas, né? E isso acaba afetando muito quando pega a decisão. Até comentei um tweet teu que você falava sobre isso, né? Eu acho que eu escrevi uma coisa parecida com isso, né? Sobre a questão política do Boca ser muito forte, ser muito influente com isso lá o Cruzeiro fez pouco... Eu achei que o Cruzeiro não fez pouca fumaceira? Fez pouca. Porque o Grêmio, eu me lembro de uma situação do Grêmio no passado. O Grêmio teve um pênalti no último minuto contra o Lanús não dado em cima do Jael. Um pênalti também claro, assim, que o juiz nem sequer olhou o VAR no último minuto. E o Romildo Bozão, presidente do Grêmio, ameaçou os patrocinadores da Libertadores. Ameaçou não entrar em campo. E no jogo de volta trocaram até o árbitro que ia ficar no VAR. Então, assim, acho que o Cruzeiro fez pouca pressão, ainda mais contra o Boca. Mas eu ainda acho que o Cruzeiro vai passar. Será que a arbitragem brasileira não tem que ser profissionalizada? Mas não é só no Brasil, né? Isso é em todo mundo. Claro, falando do âmbito brasileiro. Mas para o nosso chão aqui mesmo. Não deve ser profissionalizado de repente. O cara que tem... Se o jogador é profissional, se tudo que está envolvido... É profissional. Nada mais justo, né? Tem árbitro aí, cara, que pega táxi para chegar no estádio para apitar. Imagina como se fosse a gente aqui, estudante a semana inteira e no final de semana fosse apitar para ganhar um trocozinho. E detalhe, você vai apitar um Grenal, por exemplo. Vou apitar um Grenal e vou de táxi pro Grenal. Se prepara durante a semana. Caramba, e daí se dá um rolo, faz como pra ir pra casa depois? De táxi, de Uber. É complicado, né? É muito complicado essa questão da arbitragem. Mas enfim, é assunto aí que a gente vai ter pra semana que vem também. São 7 horas e 36 minutos e o show de bola vai ficando por aqui e a gente volta semana que vem.